amigos, irmãos espíritas, rogamos Jesus para que nesse momento nos envolva em sua paz. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve o cuidado de fazer uma pergunta aos espíritos, uma pergunta simples, mas muito profunda. E nessa pergunta, a resposta nos traz conhecimentos, elucidações para a nossa vida diária e para o nosso tema. Ele pergunta aos espíritos qual é o meio prático, eficaz, que tem um homem de melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. Quando nós analisamos a pergunta, ela nos traz conteúdos para estudo. Ele diz: qual o meio prático? Tem que ser algo prático e eficaz. Exigente, né? Tem que ser algo que todo mundo possa praticar. Tem que ser algo que está acesso a todo mundo. E que seja eficaz. E a resposta é arrasadora. O sábio da antiguidade, Paulo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos. Aí está o grande desafio para nós. Quem nós somos? Quem nós somos? Às vezes nós pensamos que somos as nossas emoções, mas não somos as nossas emoções. Pensamos que somos os nossos pensamentos, mas não somos os nossos pensamentos. E nós pensamos que somos o corpo físico, mas não somos o corpo físico. Quem nós somos? E a doutrina espírita, ela vem abrir esse leque e nos mostrar que nós somos espíritos. Espíritos imortais. E além de ser espíritos imortais, nós somos espíritos que galgamos muitas existências com a sua vida. Muitas existências numa só vida. Os espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é o espírito? Ele diz: o princípio inteligente do universo. Logo à frente, ele pergunta novamente: como que nós podemos definir o espírito? Mas agora o nome espírito está em maiúsculo, com E maiúsculo. E lá ele vai dizer: são as inteligências. E nessa pergunta, ele vai dizer que os espíritos são as inteligências que vivem, que regem, que trabalham no universo. Então as duas perguntas parecem ser iguais, mas não são. As duas respostas parecem ser iguais, mas não são. Nessa primeira pergunta, espírito está com E minúsculo, de princípio inteligente. Na segunda, já é o espírito individualizado. Já é o espírito nós. Espírito com E maiúsculo. Então, quando Deus nos criou como princípios inteligentes do universo. Esse princípio inteligente, ele vai viajando pelos reinos mineral,
vegetal, animal, até chegar no reino nominal. Em cada um desses estágios, o princípio inteligente carrega alguma experiência diferente. Para quando chegar na fase hominal da individualização do espírito, ele possa usar todas essas experiências que ele passou por esses reinos. Mas nós vamos falar mais do reino animal, porque é o que está mais próximo da gente. Então, quando nós passamos como princípio inteligente no reino hominal, no animal, os instintos que prevalecem. Então, como animal, nós fomos aos poucos, milênios, apurando esse instinto. Então nós vamos ver que mesmo entre os animais, há animais mais evoluídos do que outros. Uns mais agressivos e uns com a inteligência ainda limitada mais do que os selvagens. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais têm uma inteligência, e os Espíritos vão dizer que têm uma inteligência limitada àquilo que eles necessitam. Então, nessa fase de animais, o princípio inteligente é puro instinto. Puro instinto. Quando nós saímos do princípio inteligente como animais e vamos adentrando na fase hominal, as nossas primeiras reencarnações como hominais são muito carregadas de instinto. Mas agora já começa a surgir o sentimento na criatura. Começa a surgir agora a capacidade de escolher, que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque os animais não têm livre-arbítrio. Como não têm livre-arbítrio, eles não vão pagar pelo que estão fazendo. Mas nos homens, sim. Então, nesse momento que surge algo importante em nossa vida, o livre-arbítrio, para fazermos o que nós quisermos na nossa reencarnação. E é por isso que em todas as religiões vai surgir duas coisas com nomes diferentes em cada religião: o bem e o mal. Em toda religião vai ter essa dicotomia entre o bem e o mal. O bem lutando contra o mal. Jesus trabalhou muito isso na parábola do joio e do trigo. Jesus busca falar em parábolas. Ele queria completar a parábola do semeador, afirmam os estudiosos. Já que essas parábolas estão no mesmo capítulo. E lá Jesus conta que um homem, que o reino dos céus é como um homem que saiu para plantar em seu campo. Depois de jogar a semente boa, ele foi descansar, dormir. E à noite veio o inimigo e jogou a semente, as ervas daninhas, o joio. Passou-se os dias, os meses, o trigo começou a crescer. E junto com o trigo estava o joio. Então, os escravos chamaram o dono e disse: o senhor utilizou sementes boas e sementes ruins? E ele disse: não, foi o inimigo que jogou as sementes. Então, o que nós vamos fazer agora, filho escravo? Vamos arrancar todas as sementes, todo o joio? Não. Vamos deixar que o joio e o trigo cresçam juntos.
que disso? Porque o joio, ele parecia muito com o trigo enquanto estava germinando. São duas plantas bem similares, mas que quando cresce, dá para perceber uma a outra. Deixou as duas crescerem. E quando cresceram, cortaram o joio e jogaram nas fornalhas o trigo no celeiro. Jesus mostrando para nós nesse instante dessa dualidade entre bem e mal que existe no nosso campo íntimo. Todos nós carregamos isso. E todos nós, a cada instante, estamos trabalhando esse bem e esse mal dentro de nós. Mas como que nós vamos identificar esse joio e esse trigo dentro de nós? O sábio da antiguidade Paulo disse: conhece-te a ti mesmo. É impossível eu saber o que é bom, o que é ruim para mim, se eu não sei quem eu sou. É impossível. Então eu tenho que me autoconhecer. Agora que eu sei que eu sou espírito, eu tenho que conhecer agora o que eu penso, o que eu sinto, quais são as minhas emoções, o que eu falo, o que eu exteriorizo do meu psiquismo. Mas como que nós vamos identificar isso, gente? Parece ser tão difícil, não é? Alguma não, é fácil demais, para mim já é fácil. Mas não é fácil, gente. Por que não é fácil? Porque as coisas ruins que nós fizemos em vidas passadas estão muito enraizadas em nós. Então hoje nós somos o resultado daquilo que nós vivemos nas várias reencarnações. Às vezes a gente acorda e fala assim: agora eu vou para o centro, eu vou assumir toda a responsabilidade, eu vou assistir às palestras, mas depois a gente vai esvaziando e sonha. Não é assim? A gente tem uma vontade de se libertar, mas algo forte, que chega a ser mais forte do que nós, nos para. As heranças atávicas, as heranças das nossas encarnações, que estão latentes em todos nós. É por isso que Deus, na sua misericórdia infinita, nos proporciona a reencarnação. E junto com a reencarnação, o esquecimento do passado. Porque se nós lembrássemos o que fizemos no passado, meus irmãos, não daria conta dos hospícios. Não daria conta. E imagina os relacionamentos, como que seriam os relacionamentos? Sabendo que seu esposo já te traiu na reencarnação passada, sabendo que sua esposa te matou na reencarnação passada, como é que você vai dormir com ele? Era um dormir com um revólver do lado, né? Como é que seria? Mas veio um esquecimento do passado, gente. Para nos dar essa oportunidade, para a gente ficar limpos, com a mente limpa, como crianças, até chegarmos na fase adulta e adolescentes, e que começa a despontar o verdadeiro ser imortal que somos. Autoconhecimento. Eu tenho que ter a sensibilidade de parar um pouco, olhar no espelho e perguntar: quem eu sou? Quem que eu sou? Mas olhar mesmo, gente.
vezes a gente não tem esse tempo. Não é, gente? O tempo é tão precioso, eu tenho que fazer tanta coisa, que eu não tenho tempo de encontrar comigo mesmo. Nos nossos atendimentos fraternos nas quartas-feiras, as primeiras visitas que a pessoa chega, a pessoa parece que vai destruir o mundo e nada dá certo, e tudo dá ruim na vida. E eu não consigo, eu não faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Eu vou pular do prédio, eu vou fazer isso. E a pessoa vai falando e só ouvindo. Depois que fala, a gente para. Pergunta para ela: o que você está fazendo para você? Eu? Trabalhando 12 horas por dia. Eu tenho que pagar o meu seguro de carro, a minha casa. A minha casa no Brasil de campo, eu estou comprando uma casa de campo no Brasil. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. E eu volto a perguntar para a pessoa: para você, o que você está fazendo para você? Eu vou no salão de beleza toda semana porque eu sou filho de Deus, eu tenho que ir e faço isso. E às vezes eu vou no Brasil, tiro uma ruguinha daqui, um pé de galinha dali, pinto o cabelo daqui, e eu pergunto de novo: o que você está fazendo para você, criatura? Porque até agora, o que você falou, você está fazendo para o Espírito, para o corpo. O que você está fazendo para você? Quantas vezes você ora durante a semana? Orar? Eu tenho tempo para isso. Quando a coisa aperta, eu faço uma oração lá, Pai Nosso, e acabou. Tem tempo para isso. Você para um minuto para orar. Gente, nós somos o que, gente? Espírito. Como é que eu vou encontrar com algo que está profundo, que eu não consigo ver? Como é que eu vou encontrar com esse algo? Fora? É dentro. E como é que eu vou aprofundar? Como é que eu vou voltar para mim mesmo? É na correria? É acordando de manhã, colocando sepultura para ouvir? Será que é? Ou então colocando uma axé, aquelas letras que você ouve no axé, não é? Sabe as letras do axé? E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, a letra profunda. E aí você fica por uma hora dando cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e subiu e desceu, e subiu e desceu. E você chega no trabalho e subiu e desceu durante o dia todo. O que você está fazendo para você? Silêncio para você mesmo. Entrou no carro, está sozinho, não tem ninguém no carro. Coloca uma musiquinha tranquila, gente. Teve um amigo que falou assim: Maurício, alô, você quer causar um acidente? Eu vou dormir. Imagina, gente. Mas dá um mês para onde pessoa. Silêncio. Aquele silêncio que a gente não faz. Para você ouvir assim, ó, lá no fundo, meu Deus, quem eu sou? Que eu sou sem ti? Quantas pessoas que nos procuram e perguntam: Manuel, eu estou querendo só ficar no escuro. Eu estou muito triste, chorando. Será que eu estou com depressão? Eu digo: minha irmã, só você pode me responder. Mas como que eu vou me responder? Ela não pode responder mesmo, porque não se conhece. Nós estamos muito distantes de nós mesmos. Há um vazio, a psicologia chama vazio existencial. E nós estamos distantes desse eu profundo do Espírito imortal. Então eu vivo para os instintos. 3 instintos básicos que eu vivo: comer, reproduzir
repousar. Comer, reproduzir e repousar. Por esses 3 destinos a gente trabalha como loucos. E vamos colhendo aquilo que a traça come e que a ferrugem corrói. E vamos esquecendo os tesouros que a traça não come e que a ferrugem não corrói. Então nós vivemos para repousar. Repousar ao máximo. Não é? Chega a ter exagero. Então eu trabalho 60 horas por semana. Domingo ninguém posta, eu tenho que dormir o dia todo. Cheguei no trabalho 6 da manhã, 6 da noite. Comi o meu lanche, engoli, porque nem como a gente come, engole. Sento numa televisão com um controle na mão, um litro de coca de lado. E ficamos ali, batendo, procurando, e vamos procurando. Para quem tem o cable, né, gente? Alguns só tem os 7 canais, fica lá os 7 canais. Imagina como é que é o desespero. O repouso. E queremos repousar. Tem amigos que dizem: Manuel, eu preciso de umas férias. Esse cansaço espiritual é férias. Eu penso comigo sozinho, meu Deus. Vai e volta do meu jeito. E vai para as férias espirituais. E aí some para o Brasil. Vai para o Brasil. Agora a moda é Brasil, né? Todo mundo procura em carro. Brasil. E aí depois fica um mês no Brasil e volta mais agitado do que estava. Manuel, você não sabe como é que é lá o trânsito. Os caras desse tamanho, a gente sai assim. A comida não presta. Muriçaca para todos os lados. Não consegui dormir à noite. E volta pior, gente. Um mês de repouso. Mas será que esse é o repouso que a gente precisa, gente? Aqueles que buscam nos prazeres do sexo esse complemento íntimo que não vai encontrar. E nós queremos aquele macaco de praia bonitão, não é? E a gente fala: esse aqui eu quero. E a gente nem vê a pessoa falar uma palavra. E olha que abre a boca, gente, é só oi, ok. E não sabe falar não palavra. Mas é esse que é o meu. Nós queremos aquele biótipo, aquela mulher do olho verde que chega a estralar, naqueles cabelos. Nós estamos querendo o quê? Nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando o corpo físico da pessoa. E vão conviver juntos depois de 6 meses. Ah, não tem jeito não. Aquilo ronca demais. É ciumenta demais. É isso demais. E só. Por quê? Porque o corpo físico não nos dá esse prazer que nós estamos querendo. Essa plenitude íntima que nós estamos buscando. E o outro é comer. Comer com a gente mesmo, né? E quanta gente trabalha para comer, que vive para comer. E ficamos alimentando esses 3 instintos básicos. E vamos esquecendo isso. Jesus conta uma historinha, uma parábola, que um homem, o seu campo deu muitos grãos, mas o seu celeiro era pequeno. Ele disse: o que eu vou fazer agora com esse monte de grãos? Onde vou pôr? Vou quebrar ele e construir mais maiores. Quebrou e construiu maiores e colocou. Alma querida, descansa agora. Come, dorme, rejubila. Deus falou: não sabe, louco que és. Não sabes que ainda hoje buscar-te-ão a vida. É o que acontece com muitos de nós na terra. Nós vivemos para o futuro. E quando chega o momento da transição, da tão temida
temida morte. Como nós não nos conhecemos, como nós não sabemos quem somos. E nos causa esse temor. Para onde que eu vou depois que eu bater a porta? Porque eu não sei quem que eu sou, gente. Será que eu sou esse corpo físico mesmo? Ou será que eu vou queimar no fogo do inferno pela eternidade? Eu não sei. O que vai acontecer comigo? Porque nós estamos vivendo só para as coisas materiais. Então, Emmanuel nos ensina que nós poderíamos viver na carne como espíritos. Como é que é isso? Viver na carne como espírito. Eu sou espírito. Nós dizemos que somos espíritos. Somos espíritos. Nós dizemos que acreditamos na imortalidade. Nós dizemos que acreditamos na reencarnação. Mas quando nós agimos, é como se nós não acreditássemos. Porque todas as nossas ações, quase todas as nossas ações, vai em contra daquilo que nós dizemos acreditar na imortalidade. Se eu acredito que eu sou imortal, que eu não morro, e que eu vou reencarnar, eu tenho que me disciplinar. Porque eu sei que na outra reencarnação, se eu continuar como eu sou, eu vou vir numa situação pior. Ou então do mesmo jeito. Então eu vou me disciplinar como espírito. Disciplina. Aí que está o desafio nosso, gente. Disciplina. Que no meio espírita nós chamamos de reforma íntima. Não é fácil, né? Eu faço isso. Eu não sabe como faz isso. Reforma íntima. Reforma moral. Conta que certa vez um homem, um rapaz, chegou para o mestre e disse: eu não consigo mais conviver no meio social. A minha mãe é muito ciumenta. Os meus pais, meu pai é muito materialista. Os meus amigos todos vazios, incompletos. Assim não tem ninguém para viver, para dialogar. Então o mestre disse: olha, muito bem, tá ótimo. Toma essa caixa aqui, ó. Leva para casa e medita bastante. Depois que você meditar bastante, você abre a caixa lentamente com os olhos fechados. Aqui está a solução e a causa de todos os seus problemas. Ele voltou agora naquela alegria. E agora eu tenho a solução dos meus problemas. Imagina. Foi para casa, meditou, pegou na caixa e foi para agora não. Pegou na caixa, fechou os olhos e foi abrindo aos poucos. Quando abriu, olhou dentro no espelho. Ele olhou para o espelho. Aí está a causa e a solução de todos os seus problemas. Você mesmo. Nós somos a causa dos nossos problemas, mas também somos a solução. É por isso que os espíritos estão sempre batendo na tecla da reforma íntima, da reforma moral, porque não há como. Não há como chegarmos à evolução sem essa reforma íntima. No início dessa reforma íntima, nós fazemos um movimento, esse movimento normal, de transformar os outros. Não é, gente? Eu já passei, às vezes eu passo por isso. Nós queremos transformar todo mundo. A gente chega em casa, o marido, a gente quer transformar o marido. A gente chama o marido, aparece, o marido não é espírita.
A gente chama ele para assistir a palestra e senta na frente. E o palestrante, eu falei logo para ela, né? Certa vez eu sentei perto de um casal e a mulher olhou para ele e disse assim, ó. Quando o palestrante começou a falar, eu não sabia o que era, depois eu fui entender o que era. Que era tudo para ele. Ele estava dizendo. E aí ele virou para ela também e ficou os dois lá e eu não entendi entender nada. O que é isso? Espírito moderno? Porque nós estamos querendo o quê? Transformar as pessoas, que é mais fácil. Não é mais fácil? A gente transforma todo mundo e fica do mesmo jeito, não é bem mais fácil. A gente quer os amigos perfeitos, não é? A gente quer um amigo que não fala palavrão, um amigo espírita, que seja pacífico para dar conta quando tiver lindão, né? Mas e a gente? O que eu estou fazendo para ter esse amigo? Ah, eu não. Eles têm que me aceitar como eu sou. Como eu sou. Tem uma má notícia, ninguém está querendo esse tipo de gente, não. Nós queremos transformar primeiro os outros. Mas a nossa missão aqui na Terra, gente, não é de transformar ninguém. É de transformar a nossa missão. Autodescobrimento. Quando eu vou descobrindo quem eu sou, aí eu vou começar essa reforma íntima e eficaz. Porque agora eu vou disciplinar as minhas palavras. Meu Deus, o que eu estou falando? Será que é mais asneiras ou palavras edificantes? Policiamento. Quantos palavrões eu falo por dia? Se eu falo 10 palavrões, eu vou policiar. Agora eu vou falar 3, 4. Certa vez, nós convidamos um amigo espírita para trabalhar com a gente. Então, no centro, é tudo tranquilo, né? É irmãozinho pra lá, beijinho pra cá, abraço pra cá, Jesus Cristo, e aquela coisa. E esse rapaz foi trabalhar com a gente. Gente, ele tinha um repertório de palavrão que eu nem eu conhecia. Eu disse, meu Deus do céu. Mas ele não emitia um, gente. De tão eficaz que era. Eu falei assim, meu Deus, o que essa criatura está estudando? Porque pelo menos disse ele já está saindo fora. A gente sabe o que a gente fala. O que eu estou falando durante o dia, gente? Se eu estou no meio de pessoas que falam só palavras chulas, eu vou falar palavras chulas para mim estar no meio dele? Não. Eu vou ficar mudo, quieto. Fofoquitas. Se eu tenho a mania de fazer fofoca, gente, se eu faço 10 fofocas por semana, eu vou fazer um esforço para fazer só 5, depois 3, para 5. Porque a problemática nossa é que a gente quer resolver as coisas grandes. Ah, eu tenho que perdoar aquela pessoa de qualquer jeito, mas eu continuo falando palavrão. Certa vez alguém procurou o Divaldo, mamãe, e disse, Divaldo, conversa com meu filho, Divaldo. Ele bebe muito, Divaldo. Conversa com ele para parar de beber, que são os obsessores, que está colocando para beber. Seu Divaldo, eu não conversar com ele. Trouxe o rapaz. E Divaldo começou a conversar, olha, estou sabendo que você está bebendo, você não pode parar um pouquinho. Ele disse, seu Divaldo, o senhor sabia que Jesus bebia? Ah, mas já desculpa. Não sabia que Jesus bebia. Teve uma vez, seu Divaldo, que ele estava tão bêbado que o pessoal chegou e disse, ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele falou assim, quem é minha mãe, quem é meu pai? E ele não sabia nem quem era a mãe dele, quem era o pai dele. E mais, seu Divaldo, teve outra vez que a festa estava tão boa que ele pegou a água e transformou em vinho. Porque a gente arruma desculpa para tudo. Não é? A gente arruma desculpa para não sair do vício. Tem uma amiga, mas não é tão
me põe para fumar. Eu digo, mas é o obsessor que vai comprar carteira de cigarro? Não é eu. É o obsessor que trabalha para ganhar o dinheiro para comprar? Não é eu. Pois é, meu irmão. Pois é. Porque a gente coloca a culpa em quem? Sempre em alguém. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele disse, pois é, Manuel, tenho tantas dificuldades, estou começando a enumerar. E a primeira vai ser aguentar minha esposa, que é tão difícil, eu conheço a pessoa, que é tão difícil, e eu disse para ele, meu irmão, como que você está falando? É porque ela é muito difícil, Manuel. Primeiro eu tenho que domar, para depois... Meu irmão, aí eu tive que usar o meu exemplo. Eu descobri algo. Eu descobri algo bem interessante. Que eu tenho que aceitar minha esposa como ela é. Porque você já parou para pensar o quanto que essa esposa te aguenta? Ele foi assim, perdendo a pose, né? Você já parou para pensar no quanto que ela também às vezes quer ir embora de casa por causa disso, daquilo, daquilo outro? Então foi nessas análises que eu cheguei à conclusão que eu não tenho a pessoa perfeita. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. E você também não é perfeito. Se você modificar o seu íntimo, eu falei nós, né? Se nós modificarmos o nosso íntimo, nós podemos tocar as nossas esposas. Não falou mais uma palavra. Porque é mais fácil, gente, a gente colocar a culpa nos outros. Eu não consigo por causa disso. Eu não consigo por causa daquilo. Eu não consigo porque eu não tenho a força suficiente, a vontade suficiente. Tem um amigo que diz, Manuel, na próxima reencarnação eu vou pensar nesse negócio. Porque é difícil demais. Temos um amigo, excelente trabalhador, gente. Uma voz de locutor de rádio. Mas uma ideia. E eu digo para ele, meu irmão, se você quiser ter 90, eu faço com você. A gente vai lá ter no Senhor do Bonfim. Mas pensa na sua encarnação. Para mim é como se fosse um irmão, por isso que eu tenho essa abertura. Para mim você é como se fosse meu irmão. Pensa um pouquinho nisso, da oportunidade, da voz que Deus te deu. E ele dava paz. E para conversar com ele, pois é, meu irmão, você acha que está certo você dar o passo? E depois do passo você pegar o cigarrinho? Não está certo. Eu vou primeiro parar de fumar e aí depois eu venho para a gente conversar. Já faz 2 anos. 2 anos. Por que a gente fala isso? Porque eu tenho a abertura de falar isso com ele e ele me deu a permissão de falar. São coisas, às vezes, pequenas, mas essas coisas pequenas têm algo profundo causando essas coisas pequenas. Por que eu uso o cigarro? Tem alguma coisa no meu íntimo. É porque eu quero ficar relax. Você fala que é assim. Eu fumo, trago de relax. Mas será que aquilo é relax mesmo? Será que é o bem-estar da alma? Ou será que é o espírito que está alimentando a energia e está aliviado da busca? Será que por que nós utilizamos do álcool? Será que não é algum distúrbio íntimo que nós estamos vivendo? E esse distúrbio íntimo nos faz beber para correr da situação? Está vendo como que é, gente? Isso é autoconhecimento. É autoconhecimento. Gente, por que eu falo mentiras? Autoconhecimento. Por que eu não tenho, às vezes, a vontade de ir para o estudo? Será que não é preguiça? A gente tem que ser sincero conosco. Não é para punir, não, gente. Mas para a gente encontrar a solução. Se eu encontro a causa da minha dificuldade, fica mais fácil trabalhar. Se eu sinto que eu sou meio preguiçoso, né? Nasci lá entre Bahia e Minas, Baianeiro, que é quase devagar parando, na nossa região.
meio assim, eu vou começar a trabalhar, gente. Esse é que é o meu mal, vou começar a trabalhar. Isso não é feio. E os espíritos, como é que eles vão viver? Eles vão adorar isso, gente. Sabe por quê? Porque a espiritualidade não está procurando perfeição em nós, não. Senão vai esvaziar todos os centros. E não vai ter um trabalhador. Porque somos todos imperfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço de domar as suas más inclinações. Isso é o verdadeiro espírita. Isso é o verdadeiro espírita. Todos os dias trabalhando as más tendências. Tem gente que fala, Manuel, terminei a minha reforma íntima. Eu digo, meu Deus, 6 meses. Oh, Jesus. Eu digo, minha irmã, reforma íntima é para anos, é para depois do corpo físico no plano espiritual. Sabe por quê, gente? Porque tem defeitos em nós que nós não vamos conseguir vencer nessa reencarnação. Certa vez um amigo chegou para mim e disse: é aquelas pessoas que parece que Deus escolheu a dedo para colocar junto comigo para me testar. Aqueles espíritos de porco, gente, assim ao quadrado, sabe? E colocou junto comigo para trabalhar comigo. Gente, tudo que eu fazia estava errado. Tudo que eu indicava estava errado. Até que um dia, passou-se anos, ele vinha para cima de mim, mas para brigar mesmo, para quebrar o pescoço. E eu ficava assim olhando, igual uma besta. Passou-se os anos. Um dia ele me perguntou: Manuel, o que você faz para não partir para cima de mim, quebrar meus dentes, meus olhos, meu óculos? O que você faz? Porque você é mais forte que eu. Você é paciente, Manuel? Eu falei assim, não. Mas então o que você faz? Autocontrole. Já tive vontade de quebrar seus dentes tudo. Já tive vontade de quebrar seu pescoço. Já tive vontade. Já tive vontade de comprar um revólver e te matar. E ele foi regalando um olho assim, foi brincadeira. Não fiz porque eu sou autocontrolado, me controlo. Não sou paciente. Tem dias, é um aparelhinho que eu tenho, sabe? Tem dias que o controle está com a bateria bem forte, aí você está bem controlado. Tem dias que a bateria está bem low. E aí qualquer coisa que aparece você tem que engolir mais forte. É autocontrole. Autocontrole. Quem pensar que nós somos todo mundo aqui é santinho, ninguém é santinho aqui. A gente vai conviver, a gente vai conhecer quem nós somos. Aí a gente vai mostrando o rabinho, começa a aparecer, despontar, está escondido, o chifrinho começa a aparecer, porque nós somos ainda assim. E é totalmente normal. Não é feio a gente reconhecer isso. É feio ficar estagnado e sentir a pior pessoa do mundo. Eu não consigo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Conta que certa vez tinha uma galinha no puleiro e ela gostaria tanto de ter um filhinho, mas ela não podia ter. Essa reencarnação ela veio com essa aprovação de não ter ovos. E ela via todas as galinhas, chegavam com uns 10 pintinhos, e as galinhas, como as mães de hoje também humanas, quando vem aquele filhinho tão bonito que quer mostrar para outra, né? E as galinhas mostravam aqueles pintinhos tudo bonitinhos, e ela ficava toda pensando, meu Deus, quanto eu vou ter? Quanto eu vou ter? Até que um dia, ela naquele processo depressivo, saiu do galinheiro, entrou na mata. Vou me suicidar. Imagina, a galinha suicidar. E foi para o meio da mata. E lá no meio da mata ela estava chorando, e de repente
no meio do mato. Era um ovo grande. Ela falou assim, mas gente, mas Deus é demais. As orações que eu pedi, Ele mandou ter grande, é demais. Ela sentou em cima do ovo. E ali ficava aquecendo o ovo. Aquecendo, até que um dia saiu aquele pintinho daquele tamanho lá dentro. Ela disse, meu Deus, que Deus tão bom, mandou já estava um galo. E ele saiu lá de dentro, todo assim, e ela abraçou e levou para o galinheiro e mostrou para as galinhas. E as galinhas estavam todas com inveja, porque aquele pintinho daquele tamanho, todo bonito. E esse pintinho foi crescendo. Se tornou adolescente e tinha aqueles problemas da adolescência também do mesmo jeito. Queria voar para todo canto, pular para todo canto. Se tornou jovem. Entrou em depressão. Irmão, por que eu sou diferente de todo mundo? Tem alguma coisa. Porque todo mundo gosta de ciscar, comer, botar. E eu gosto de outras coisas. Por quê? Por que eu sou diferente? Então ele tinha um amigo que era espírita. Lá no galinheiro tinha um centro espírita. E disse para ele, olha, tem uma senhora lá no centro espírita, a caminho da Urbana, não Brand. Ela é muito boa conselheira, vai lá. E aí ele chegou no centro com medo, naquele medo também. Chegou então a mulher, olhou para ele, a médium, e a médium incorporou o espírito. E disse, o que você está buscando, meu filho? Ah, porque eu sinto a tristeza tão profunda dentro de mim, eu não sei quem que eu sou. Todo mundo gosta disso, daquilo, eu não gosto do que eles gostam. Então o médico disse, é porque você não é galinha. Ele disse, mas como que eu não sou galinha? Eu vivo no meio das galinhas lá ciscando, comendo igual galinha. Por que eu não sou galinha? Você não é galinha. Você vai descobrir, vai em cima do galinheiro, na parte mais alta, e pula do galinheiro. E lá você vai descobrir quem você é. Ele então saiu, subiu no galinheiro. Subiu no galinheiro, olhou para baixo, meu Deus, você dá. Como é que eu vou pular desse galinheiro? E olhava e volta, até que ele fechou os olhos e pulou do galinheiro. Quando ele pulou do galinheiro, instintivamente ele abriu as asas. E deu aquele voo rasante e voava sobre o galinheiro por todos os lados. E descobriu, ele era uma águia, não era galinha. É o que acontece conosco, meus irmãos. Nós vivemos como galinhas, mas nós não somos galinhas, nós somos águias. Dentro de nós tem uma águia adormecida. E foi o próprio Jesus que disse, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. E quando Jesus disse, vós sois luzes, é porque nós somos luzes mesmo. Mas em diferentes cores, diferente intensidade. E essa intensidade depende desse autoencontro, dessa percepção de quem nós somos. Ah, eu sou uma águia, eu posso tudo, eu consigo. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades íntimas, terríveis, e nós não acreditamos em nós mesmos. Quantos amigos que tem, que estão com 40, 50 anos, que diz, agora não tem mais condições de ir para a faculdade, estou muito velho, 50 anos, e tem uma senhora de 80 anos terminando a faculdade, porque acreditou em si mesmo, acreditou no seu potencial, no potencial que está lá dentro, adormecido, guardado. Vós sois o sal da terra. Por que Jesus fala isso? Porque naquela época o sal, ele tinha uma importância muito grande. O sal era chamado ouro branco, porque na época não tinha freezer, não tinha geladeira, tudo era conservado com sal, e o sal era muito importante. É por
isso que Jesus fala que nós somos o sal da terra. Porque em todos os cantos que nós vamos, tem alguém olhando para nós. Em todos os cantos que vamos, tem alguém identificando conosco, tanto para o bem como para o mal. Você parado para pensar nisso, gente? Que nós somos uma carta de Jesus em todos os lugares que vamos. Se nós chegamos no nosso trabalho e não falamos palavrão, a pessoa observa, meu Deus, por que fulano fala palavrão? Se eu estou no meio que todo mundo fuma e eu não fumo, por que você não fuma? E aí você abre o peito e fala com toda tranquilidade, porque eu sou inteligente. Porque eu sei que quando eu fumo, eu estou destruindo meu corpo físico. Olha que lindo, gente. É tão bom a gente ouvir um comentário de alguém. Você encontrou com o Cabral? Encontrei, mas eu gosto tanto do Cabral. Que figura maravilhosa. Tem uma voz, parece que locutor de rádio. A pessoa perceber algo de bom em nós. Nossa, você viu a Maura? Não, ela não estava lá não. Mas ela não estava. Eu gosto tanto da Maura. Ela tem uma voz tão calma. Não é bom, gente? Mas pelo contrário, você viu onde fala, não, mas você viu a coisa? Estava lá fulano? Ixi, aquilo, o pessoal fala, ixi, aquilo outro. Por quê? Porque nós somos aquilo que sentimos intimamente. A expressão da alma. Onde nós chegamos, nós vamos impregnando com as nossas energias. Se eu sou alguém que estou batalhando, que estou tentando, quando você fala, não desista, minha irmã, porque você vai conseguir. A sua palavra tem autoridade. Não desista. É assim mesmo a vida. Vai piorar um pouquinho, mas um dia melhora. Porque você tem autoridade no que está falando, quando você está praticando aquilo que conhece. Porque não adianta nós conhecemos toda a doutrina espírita de cor salteada, se a gente não leva para a nossa vida cotidiana, fica difícil. Porque é lá fora que os espíritos estão precisando de nós. Porque aqui dentro é muito fácil beijar, morder um outro, fica fácil demais. Mas é lá fora que estão os necessitados. É lá fora que estão as pessoas pensando em suicídio. Estão lá fora. E a nossa conduta pode causar um impacto na vida de uma pessoa. Eurípides Barçanufo conta que certa vez ele deitou-se e começou a desdobrar. Saiu do corpo e começou a subir. E a subir, até que ele começou a ficar com medo, queria voltar para o corpo. E mãos amáveis tomaram do braço. E ele subiu. E ele chegou num lugar calmo, tranquilo, de vibrações doces. Ele parou e começou a sentir aquele lugar, aquela paz que gerava. Ele não sabia de onde estava vindo essa paz. Olhou, tinha um homem sentado bem à frente. Ele percebeu, era Jesus. Então, ele caiu agora chorando. Porque para ele não merecia a presença de Jesus. Então ele foi chorando. Até que ele levanta-se e olha. Quando ele olha para Jesus, Jesus está chorando. Ele diz, mas como Jesus chorando? Ele então pergunta a Jesus, muito humilde: Senhor, por que
choras, Senhor? Jesus não respondeu nada. Ele perguntou de novo: Senhor, por que choras? Chora por causa da descrença no mundo, daqueles que não creem no Evangelho, nas propostas? Não. Eu choro por todos aqueles que conhecem, que tiveram a oportunidade de aproximar do Evangelho, dos conhecimentos, e não praticam. É por isso que eu choro. Nessa noite, nós vamos levar essa mensagem para todos nós, para meditarmos. Como que está a nossa vida íntima? Quem eu sou? Por que eu estou aqui na Terra? Perguntas essas que vão nos fazer adentrar no nosso íntimo e perceber que nós somos capazes